Você sabia que tem alguns números que você não deveria usar? Exatamente. Por que você não deveria usar? Porque com certeza, se você usar esse número ou esses números, você vai levar o seu mapa para o negativo. E quando você leva o mapa para o negativo, você vai levar o mapa inteiro e isso pode trazer muitos problemas, muitas complicações. E quais são esses números? Esses números são aqueles números que são ausentes do seu mapa, aqueles números que não constam ali. Então, se não constam, você não deveria trabalhar esses números. Mas o que isso significa? Quais são essas características ou algumas delas e que você deve tentar fazer o possível de evitar? Um exemplo que é muito simples em relação a números que você não deveria usar caso você não tenha ele no seu mapa. Lembra que o mapa ele tem em média de 13, em média não, né? Falei errado. Existem 13 números no mapa dentro do que eu estudo, então você precisa tomar cuidado. Se de repente no seu mapa você verifica que não há o número 2, quais são as características do número 2? É parceria, flexibilidade. Parcerias que eu quero dizer não só uma questão de parceria afetiva, a parceria em qualquer tipo de relacionamento. Ah, Wandy, então na verdade eu não deveria ter nenhum tipo de parceria? Não estou dizendo isso, estou dizendo que isso não é prioridade. Então, se você não tem esse número no mapa, você não tem prioridades em relação à parceria, flexibilidade, essa colaboração que quem tem esse número teria que ter com muito mais intensidade ou com muito mais frequência. Por que isso é um problema e você não deveria usar? Porque se já não consta no mapa, como eu disse no início do vídeo, é sinal que você não precisa utilizar, porque você utilizando isso vai atrapalhar outros números. Então, vamos pensar assim que o 2 ele tem essa relação da parceria. Então, você, com certeza, se você não tem o 2, você tem essa necessidade de ser uma pessoa muito mais individual, uma pessoa que vai fazer algo mais sozinho, sozinha, sem a necessidade dessa parceria, desse companheirismo. Isso vai fazer com que o seu mapa fique cada vez mais onde? No positivo. Novamente reforço, isso não quer dizer que você não possa ter um relacionamento afetivo, amizades, você possa ter parcerias no trabalho, mas de uma forma diferente de quem tem 2 no mapa. Um outro exemplo que eu quero te dar em relação a números que ficam muito evidentes quando você não tem e você utiliza. Por exemplo, o número 5. O número 5 ele é conhecido por ser um número voltado, né, à ousadia, à liberdade, a movimento. Então são aquelas pessoas que gostam de mudar constantemente, até os móveis de lugar, gostam de viajar, gostam de vivenciar. Então uma pessoa que não tem o 5, ela pode simplesmente deixar de vivenciar? Não, ela não precisa deixar de vivenciar, só que entre trabalhar e vivenciar, a prioridade deveria ser sempre trabalhar. Então, a questão do movimento do 5 pode atrapalhar quem tem 4, quem tem 8, quem tem 1, porque precisa de uma estrutura diferente. Aí você fala assim, Wandy, mas e se a pessoa tiver o 5 e também tiver o 4? Tudo bem, aí é uma outra estrutura, é uma outra história. Aqui eu só estou comentando da pessoa que não tem um número e ela usa. Então, se a pessoa não tem o 5 e ela começa a utilizar as características do 5, ela coloca o mapa onde? No negativo. Por quê? Porque ela está fazendo algo que não existe, que não é sua característica. Eu quero dar mais 3 exemplos. Mais um exemplo que seria quando você tem os números, ou melhor, quando você não tem os números de espiritualidade. Então eu estou falando do 7, do 9, o 11 e o 22. Então quando a pessoa não tem números de espiritualidade, a espiritualidade no mapa da pessoa, eu não estou falando aí de religião, estou falando da questão de exercitar a espiritualidade, entender o campo vibracional, entender o mundo extrafísico não é uma prioridade. Ah, Wandy, mas isso é legal, é necessário e acaba sendo útil para todas as pessoas? Sim, com certeza, mas não como prioridade para as pessoas que não têm os números de espiritualidade no mapa. Então a pessoa pode trabalhar, ela pode entender, pode conhecer, mas como consequência naquele tempo vago ou quando ela quer agregar algum tipo de conhecimento diferente, mas novamente não como prioridade. E agora eu vou falar do inverso, né? Então as pessoas que elas têm poucos ou quase nenhum número de conquistas que eu quero dizer, o 4 conquistas do 8 conquistas do 1.
Porque temos conquistas do 3, temos as conquistas do 9 e de todos os outros números, mas falando desses números mais rígidos, o que acaba acontecendo? O 8, principalmente, como ele é popularmente conhecido como o número do dinheiro, o 4, trabalho, o 1, conquista, sucesso, brilho. Então, não tendo essas vibrações no mapa, isso não é prioridade. Então, se a pessoa não tem isso ou esses números no mapa, então ela vai acabar dando prioridade em outras áreas da vida para que ela consiga crescer, para que ela consiga ter as suas conquistas, mas de uma forma saudável, sem correr o risco de colocar o seu mapa no negativo. Porque se ela der prioridade, se ela fala, não, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso criar uma estrutura, eu preciso focar no trabalho, de novo, como prioridade e não tem o número no mapa, isso vai levar o mapa para o negativo. Lembra, todos os números que eles não existem no mapa, você vai acabar criando uma distorção. Por isso que eu estou dando assim de uma forma mais geral em alguns números para você ficar aí, né, com uma atenção maior. Ah, eu tenho um número, beleza, ótimo, vamos trabalhar. Eu não tenho, opa, peraí, ele não é prioridade. E um dos detalhes que as pessoas sempre confundem, que é em relação a relacionamentos e em relação às conquistas materiais, são vários os caminhos que a gente tem para fazer isso. E conquistas materiais, como eu disse, todos os números têm essa possibilidade. Todos os números têm um caminho para chegar. E o 8, o 4 e 1 tem a sua forma. E qual que é uma dica bem importante que eu vou te passar sobre isso? Se você souber as informações de cada número, se você souber como que você trabalha, né, ou entender cada um desses números, o que vai acabar acontecendo? Fica mais fácil porque você começa a verificar, opa, eu não tenho o número 1, então eu preciso tomar cuidado, como que eu não priorizo essas informações. Se você tem o número 2, número 3, então qualquer outro número, você entendendo um pouquinho dessas características, vai ficar mais fácil, porque você não vai colocar o seu mapa no negativo. Você vai ficar ali com uma atenção maior e tomar o cuidado. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que elas têm mais que vivenciar do que trabalhar, quanto mais ela vivencia, quanto mais ela se movimenta, quanto mais ela exercita essa característica, mais conquistas ela tem. Ah, Vandy, mas como que isso chega? Chega para todas as pessoas de uma maneira ou de outra. Cada pessoa tem uma característica, cada mapa é único. Então, o seu mapa é único e o seu mapa tem essa configuração que vai te trazer, estando no positivo, todas as características saudáveis, seja relacionamento, seja o financeiro, a saúde física, a saúde emocional ou qualquer outra estrutura que você precise para viver bem e de uma forma positiva e saudável no planeta. E já que eu estou falando sobre números, né, e ausências, de repente você fala assim, tá, mas eu verifiquei as minhas ausências, só que eu verifiquei também que existem números repetidos e eu tenho alguns vídeos no canal que falam sobre pureza. Então, a pureza de cada número é uma repetição em locais específicos do mapa. Então, vamos supor que se de repente seja uma pureza de 11, né? Você vai trabalhar com essa informação de qual forma? É muito simples, porque esse número ele já está voltado à espiritualidade. Esse é um número que também tem a ver com o número 2. Mas para você saber com mais detalhes sobre essas características é muito simples. Eu vou deixar esse vídeo de pureza de 11 para você entender um pouquinho mais sobre essas informações. E se caso tenha ficado com dúvidas, deixa nos comentários. Lembra, sempre que quiser saber sobre outros assuntos, como já me perguntaram sobre viagem astral e outros, deixe nos comentários que eu vou montando os vídeos e vou colocando para você. Até o próximo vídeo. Fui!